galera, sejam bem-vindos a mais uma sessão do BI e Big Data Summit. Aqui quem fala é Diego Nogari e o que eu vou passar para vocês hoje, a ideia dessa sessão é mostrar algumas novidades do SQL Server 2016 no campo de BI, no campo de Business Intelligence. Aqui eu estou deixando alguns dados de acesso para vocês, caso vocês queiram me contactar. Aí tem o endereço do meu blog, que é o www.diegonogari.net, e o nome da minha empresa, NGR Solutions, no qual eu sou instrutor de alguns treinamentos voltados para SQL Server e para BI. Eu também sou MVP de Data Platform, MVP da Microsoft desde 2008, em cima das tecnologias relacionadas à parte de banco de dados e a parte de plataforma de dados como um todo, tá ok? Então, se vocês precisarem entrar em contato comigo por algum motivo, dentro do blog tem uma área de comunicação que vocês conseguem clicar lá e falar comigo, tá ok? A agenda para essa sessão, eu vou abordar praticamente 4 novos tópicos do SQL Server 2016. O primeiro deles serão alguns pacotes novos de tarefas que eu tenho dentro do SQL Server Integration Services. O segundo ponto que eu vou comentar com vocês é a parte do Reporting Services, que agora está contemplado, né? Está todo integrado o Reporting Services convencional, que a gente estava acostumado já a trabalhar, a parte do DataZen, que foi comprado pela Microsoft em abril de 2015, e a parte do Power BI, que é uma ferramenta super potente para você criar relatórios super customizados e acessando várias bases de dados que não são tão tradicionais no quesito de armazenamento de dados. Não são necessariamente sistemas gerenciadores de banco de dados que a gente está acessando, tá ok? Depois eu vou comentar um pouquinho sobre a parte do Polybase, que é uma forma da gente conseguir acessar alguns dados de plataforma Hadoop. No caso, o que a gente vai acessar aqui poderia ser tanto do HD Insight, que é a distribuição da Microsoft para trabalhar com o Hadoop, né, em cima da distribuição da Hortonworks, ou então em cima de um Azure Blob Storage, que é onde fica por trás todo o processamento do HD Insight, né, a configuração disso utilizando a plataforma de Cloud Computing da Microsoft. E por fim, eu vou comentar um pouquinho sobre a linguagem R e as integrações que a gente já tem nativos para SQL Server 2016, que permite com que eu coloque a linguagem R dentro do SQL, e também poderia ser dentro do Visual Studio, para conseguir rodar os scripts ou rodar os códigos em R que a gente desenvolve, não necessariamente só pela IDE que a gente está acostumado a trabalhar, como o RStudio, por exemplo. Mas eu também poderia fazer isso utilizando o próprio SQL Server 2016, ok? Bom, então como faz? Né? O que eu preciso para trabalhar com esses cenários? O que eu preciso fazer para fazer isso acontecer? A primeira coisa que a gente precisa trabalhar é a questão do SQL Server Integration Service. O SQL Server Integration Service por si só, ele é a plataforma que a Microsoft desenvolveu para fazer o seu processo de ETL, que é a sigla de Extraction, Transformation, Loading, que nada mais é do que a parte de você recuperar, você extrair dados de algum lugar, você trabalhar nesses dados, manipular os dados para que ele fique coerente com o seu resultado ou coerente com a sua base de destino e fazer o load, né, fazer a carga desse dado em algum lugar. Esse processo de ETL, ele é super convencional, é super já bem utilizado, né, nos cenários de quando a gente trabalha com BI, não só pela Microsoft, mas você tem o Informatica que faz isso muito bem, você tem o SAS que faz isso muito bem, e algumas outras ferramentas também que permitem que você faça o ETL de uma forma muito rápida e dinâmica, muito robusta para você entregar. E quando a gente está falando de trabalhar com Integration Service para isso, eu não tenho somente as atividades de movimentação dos dados, né, de processo de ETL como um todo. Eu posso criar a automatização de alguns processos da minha rotina de atividades do BI, ou rotina de atividades do meu SQL Server, para colocar isso dentro de alguns jobs que vão ser, no fim das contas, serviços automatizados para eu poder consumir e trabalhar com meus dados, tá ok? Bom, o que veio de novidade em cima do Integration Services para o SQL Server 2016?
eu tenho alguns pacotes que me permitem interagir com o HD Insight, que é aquela plataforma de distribuição da Hadoop, que foi escrita em cima da distribuição que a Hortonworks ela comercializa, né, que ela distribui por aí. E essa é a plataforma que a Microsoft utilizou dentro do Azure, lá dentro da plataforma de cloud computing dela, para poder distribuir esse conceito, né, na verdade, essa tecnologia de Hadoop, Hive, Pig, Scoop, Mahout e por aí vai, qualquer outra tecnologia que eu tenha relacionada à parte de HD Insight do, dentro dessa plataforma de cloud computing da Microsoft. Então aqui eu consigo é, criar um processo, né, que ele inicia a minha atividade de criar um cluster de Hadoop ou criar um cluster de, sei lá, de ADBase ou criar um cluster do Spark. Eu posso fazer qualquer uma dessas iterações aí o, com o meu ambiente, né, a partir do HD Insight. Eu posso subir arquivos lá para o meu Blob Storage, que é um repositório de dados no qual eu tenho acesso e consigo manipular esses dados dentro de containers. E faço o processamento que eu precisar ali dentro, usando Hive, usando Pig, o que for, e eu trago de volta esses dados quando isso for pertinente. Eu vou mostrar para vocês aqui como que isso aí funciona, né? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser abrir o meu Visual Studio. Esse Visual Studio aqui ele já tem os templates para eu trabalhar com BI em cima da minha plataforma. Eu criei já um projeto aqui chamado SSIS com Azure, né? SQL Server Integration Service com Azure. E aqui dentro eu tenho essas ferramentas. Eu tenho um pacote novo aqui que está zerado, que não tem nada de informação nele. E por que eu tenho esse cara aqui? Para justamente a gente poder olhar essas tarefas que eu tenho aqui dentro dentro da minha toolbox do Integration Service com um pouco mais de detalhe. Aqui eu tenho duas tarefas que faz parte dessa movimentação de dados para dentro do meu Azure Blob Storage. Uma delas é de upload e uma de download. Tá? Eu tenho aqui dentro a minha tarefa que cria um cluster dentro do HD Insight. E em seguida eu tenho uma tarefa que exclui o meu cluster do HD Insight. Por que eu tenho essa tarefa de inclusão e de exclusão do cluster? Porque faz muito sentido eu subir um cluster com alguns nós do meu ambiente, fazer o processamento que eu preciso dentro daqui da minha plataforma e eu apago esse cluster no final, porque eu não preciso ficar com uma máquina, ou na verdade não ficar com um serviço com vários nós consumindo recurso computacional e eu estou pagando por esse recurso computacional, né? Não existe o que a gente chama de almoço grátis, então eu estou consumindo recurso, eu estou pagando por esse recurso. Então não faz sentido eu pagar por um recurso que eu não estou usando naquele momento. Então eu venho aqui e eu desligo esse serviço, esse cluster do meu HD Insight. E eu tenho outras duas tarefas aqui, que é a tarefa de Hive e a tarefa de Pig dentro do meu dentro aqui desse meu control flow do Integration Services, né? Que aí seria executar uma tarefa de Hive aqui, executar o código Hive especificamente dentro daquele cluster do Hadoop, ou código Pig, né, em cima desse cluster do Hadoop. Olhando um pouco mais de detalhes, vou fazer um upload task aqui. Repara que toda vez que eu puxo uma tarefa aqui para dentro, ela vem com esse flagzinho vermelho aqui quando eu preciso de ter alguma configuração em cima dessa tarefa. O que eu vou fazer aqui vai ser simples, né? Eu preciso editar essa tarefa para que ela não fique mais com essa marca vermelha e ela passe a ter uma configuração correta, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma conexão com o storage do Azure. Para agilizar o nosso processo, eu já fiz essa criação, né? Tá aqui em cima, a partir do meu storage. Eu criei uma storage aqui chamada BI e Big Data Summit, para justamente a gente poder pegar esse cara. Aqui eu tenho as chaves de acesso que são como se fossem as senhas para eu poder acessar essa minha storage, né? Esse local de armazenamento que eu defini que eu quero trabalhar. Isso aqui não se preocupe em falar, nossa, olha, o Nogari está colocando ali a chave de acesso dele. Se eu clicar aqui em Regenerate, ele vai gerar uma chave nova, e eu clico de novo, ele gera outra chave, e assim vai. Eu só não vou gerar uma nova chave agora, porque senão todo o meu processo dessas demonstrações que eu tenho para fazer para vocês aqui, elas vão quebrar. Porque ela já está esperando aqui a chave que está configurada, né? A chave que está exposta aqui.
mas eu não tenho preocupação nenhuma em mostrar isso aqui, porque isso de fato não vai ser problema algum. Vou copiar esse cara aqui e vou lembrar, o nome dessa storage é BI e Big Data Summit. Então, vamos voltar aqui no meu pacote, vou criar uma nova conexão aqui. Aqui ele está pedindo o nome dessa minha storage, né? BI e Big Data Summit, a senha que eu estou colocando, faço um teste da conexão. Beleza, ele passou, ok, ok. Aqui ele vai pedir para mim o nome do container. Eu vou colocar o nome do container aqui como sendo, sei lá, primeiro upload, tá? Só para a gente ver a criação desse container aqui e o arquivo que eu quero subir. Eu vou pegar um arquivo qualquer aqui. Tem um arquivo aqui já no meu temp. Aqui eu tenho um arquivo, ok. E aqui o nome do arquivo chama dadosbrutos.csv, ok? Vou dar o blob contain. Tá. Eu preciso deixar aqui sempre com minúsculo. Beleza, repara que aqui ele saiu aquela marca do meu problema, né? Para eu conseguir visualizar esse meu cenário, eu vou abrir aqui uma outra ferramenta chamada Cloudberry, que é justamente para eu poder visualizar os meus objetos dentro do Azure, né? Eu vou conectar aqui na minha pasta. Repara que nesse momento ainda não existe aquele container aqui chamado primeiro upload, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou executar essa tarefa. Botão direito aqui, execute task. Ele vai demorar alguns instantes para executar. Em paralelo a isso, se eu começar a acompanhar aqui, eu posso ir dando refresh. Ele vai recuperar para mim as informações que eu possuo neste servidor, né? Mais alguns instantes aqui só para ele terminar de fazer esse processo. Aqui, por enquanto, ó, beleza, ele criou para mim, apareceu aqui, ó, primeiro upload. Se eu abrir esse container, ele mostra para mim aqui, ó, dadosbrutos.csv, que foi exatamente o arquivo que eu mandei subir, tá ok? Da mesma forma que eu criei o meu arquivo aqui de upload, eu posso criar meu arquivo de download, né? Aqui, ó, download task. Reparem que a mesma forma que eu coloquei para cá, ele apareceu para mim com a marquinha vermelha. O que eu posso fazer? Eu posso botar um direito edit nesse objeto, nessa tarefa. Como eu já criei uma conexão para esse meu storage, eu posso vir aqui e falar assim, ó, beleza, usa aquela conexão do storage. Onde eu quero fazer, né? Qual que é o destino do meu arquivo? Eu vou criar aqui uma pasta dentro do ctemp. Temp, ssis. Eu tenho aqui um arquivo baixado, eu vou criar uma nova pasta aqui dentro chamada primeiro download. Eu vou dar um ok. Ctemp, primeiro download aqui, né? Aqui eu vou deixar o nome do arquivo como sendo o dadosbrutos.csv. Eu vou dar um ok. O blog containers missing. Tá, verdade. Aqui é o primeiro upload, né? Que é o local onde eu fiz o upload daquele arquivo, né? Se eu executar, deixa eu abrir um Windows Explorer aqui, ctemp, ssis, primeiro download. Repare que a pasta aqui está vazia nesse instante. Eu vou fazer o download desse arquivo e vamos ver ele sendo apresentado aqui nessa minha pasta. A partir do momento que ele começa a fazer essa tarefa de download, ele está indo até o meu ambiente, fazendo o download do arquivo e aparecendo aqui, ó, o arquivo dentro daquela pasta que a gente definiu, ele aparece para mim aqui sendo disponibilizado, tá ok? dadosbrutos.csv. E assim eu continuo fazendo as configurações do meu pacote, por exemplo, a criação do cluster do HD Insight. Posso trazer para cá.
botão direito, Edit, ele vai pedir para mim qual que é a conexão da subscription. Para conectar a essa subscription, eu preciso pegar uma outra informação aqui, que é basicamente a informação que eu tenho aqui em Settings, que eu pego aqui o ID da minha subscription, tá ok? E eu preciso também desse certificado. Eu tenho aqui um thumbprint desse meu certificado, que é um certificado que já foi criado e é um certificado de segurança, é um certificado que abre uma garantia de comunicação segura entre esta máquina que criou, que é essa máquina que eu estou utilizando, e o meu destino, né? Então isso permite com que eu faça essa comunicação. Então, com base nesses dois dados aqui, eu posso criar uma nova conexão, tá? Aqui eu colocaria o ID e aqui eu colocaria aquele thumbprint que eu usei. Em seguida eu seleciono o nome daquela conexão com o blob storage que eu defini. Aí eu falo para ele a localização, né? Qual que é o servidor físico da região que esse ambiente vai estar disponível, coloco o nome do meu cluster, o tamanho que eu quero, eu defino o usuário e senha para poder fazer acesso remoto e por aí vai, ok? Eu vou voltar para cá, que aqui eu tenho esse meu pacote já bem desenhado. O que esse cara faz? Eu tenho uma tarefa que faz o upload e uma tarefa que faz a criação do meu cluster, né? A criação do meu cluster do HD Insight. Aí em seguida eu tenho aqui dentro uma tarefa em Hive, né? Se vocês olharem aqui, é o Hive Task, né? Azure AD Insight Hive Task, que ele faz a criação aqui no primeiro momento do Create Database e BI Summit, que é o BI Big Data Summit. Em seguida, vocês acompanharem as setinhas aqui, ele vem para cá, faz a mesma coisa, só que aqui eu faço a criação de uma tabela para poder receber os dados. Aqui eu faço uma leitura daquele arquivo TXT para fazer a população dos dados. E aqui eu faço a execução de um select em cima desses dados em Hive para eu poder popular alguma coisa. No fim das contas, que eu faço esse processamento aqui, ele gera para mim um arquivo de saída, que eu faço o download desse arquivo. E em paralelo ao download do arquivo, eu mando apagar o meu cluster, justamente para eu terminar o processamento e no final das contas eu ter uma execução. Eu vou começar a executar esse pacote aqui. Repara que essas duas tarefas elas estão iniciando em paralelo. Por que elas iniciaram em paralelo? Porque eu não tenho nenhum predecessor em cima dessas duas tarefas. Se eu tivesse alguma outra tarefa que a setinha, né, que a ligação de destino dessa alguma outra tarefa acabasse nesta primeira ou nesta daqui, ela obrigatoriamente deveria iniciar antes dessas aqui começarem. E como eu não tenho nenhum predecessor, nenhuma tarefa predecessora no fluxo dentro desse ambiente, ele acaba fazendo esse upload, essa criação do arquivo para mim. Subir o arquivo é muito mais rápido do que criar o cluster. Criar o cluster demora alguns minutos, né? Então é justamente isso que eu vou fazer. Eu vou deixar acontecendo isso e eu vou voltar aqui para a apresentação. Então, a gente já viu um pouquinho, né, do que é essa parte do Integration Service. Enquanto ele termina de rodar essa parte da execução do cluster, é importante a gente continuar vendo algumas coisas. Então, aqui tem o desenho, né, da visão macro desse pacote do Integration Service funcionando. No fim das contas, depois que ele terminar essa execução, né, todas as tarefas ficarem concluídas com sucesso, isso me garante que todos os dados que eu estava trabalhando, todas as tarefas que eu criei e configurei dentro do meu ambiente, elas funcionaram como deveriam, né? Então, eu posso acompanhar o tempo o tempo que foi criado, né? Então, por exemplo, reparem aqui, 22 minutos para fazer esse processo aqui só da criação desse cluster, né? Então, se a gente já passou aqui, por exemplo, 20 minutos dessa palestra, eu teria que esperar aí até mais ou menos o minuto 40 para poder acompanhar o resto do processamento do meu ambiente, né? Então a gente vai, em paralelo a isso, a gente vai trabalhar com esses outros pontos que eu preciso falar aqui da apresentação para a gente poder voltar lá daqui a pouco e continuar com esse cenário, né? Com esse provisionamento da minha máquina do cluster. Bom, aí eu tenho a parte, né, deixando um pouquinho de lado em execução, aí em background, executando o meu SQL Server Integration Services, eu tenho as novidades do SQL Server Reporting Services para
a versão 2016 do produto. Basicamente, a gente tem duas ferramentas que foram integradas ao SQL Server Reporting Service 2016, que é o DataZen, que ele era uma empresa externa, né? Ela foi comprada pela Microsoft em abril de 2015, e isso fechou uma lacuna muito grande e que era uma coisa que todo mundo pedia para as tecnologias da Microsoft, que eram ferramentas de BI para trabalhar com dispositivos móveis. Então, trabalhar com tablet, trabalhar com smartphone, hoje em dia é possível. E não só a questão de Windows Phone, que é o que é fabricado pela Microsoft, mas de qualquer um outro, como e principalmente, né, o Android e o iOS. Hoje em dia, se você entra nas lojas, né, seja na Apple Store ou na Google Play, para fazer download de alguma ferramenta dessa, como o DataZen, por exemplo, você consegue fazer o download disso, conectar nos servidores de DataZen da Microsoft para fazer seus testes, ou então você configurar um servidor de DataZen para você e fazer a publicação do seu ambiente em cima dessa tecnologia, né? E isso agora já está integrado com o SQL Server 2016, e você já pode visualizar e utilizar esses recursos para o seu benefício quanto empresa que utiliza a plataforma de dados da Microsoft. Em paralelo a isso, a Microsoft também implementou uma solução chamada de Power BI, que dá um poder ao usuário final para que ele não dependa todo dia da área de TI para criar um relatório novo ou fazer uma busca em cima de uma base de dados que não é da empresa, ou alguma base de dados que não é tão convencional como a gente está acostumado a ver em cima de um sistema gerenciador de banco de dados. O que são essas bases que eu estou falando? Estou falando, por exemplo, a nossa empresa usa o disparo de e-mail através do MailChimp ou do Mandrill. Eu consigo conectar lá nos web services deles, né, nos endpoints deles, nas APIs deles, e consigo consumir os dados que são criados ou que são disponibilizados através desses recursos que eles mandam para a gente. Eu posso fazer a geração e o consumo de relatórios da forma que eu precisar. Tudo isso através do Power BI. Eu posso conectar, por exemplo, também na ExactTarget para fazer isso daí. Posso conectar no Salesforce, posso conectar na Zendesk. Eu posso conectar numa porção de origens de dados que não necessariamente são dados convencionais disponíveis para a gente através de uma base de dados relacional. Eu posso ter um serviço que está disponibilizando para mim um, um dado, ponto. O que eu tenho de informação que está vindo para mim é um dado, independente da forma como ele está vindo ou como ele está vindo. Tá? Aqui tem alguns exemplos de relatórios que eu consigo fazer com o Reporting Service 2016. Repara que eu tenho os KPIs aí em cima, né, nessa parte superior, e esses KPIs eles podem ter algumas outras visualizações dentro, mas a gente consegue ter ter esse relatório já bem consolidado e bem fácil de você visualizar alguma informação em cima dele, né? São alguns pontos chaves para você bater o olho e decidir. E um pouco mais abaixo a gente tem a parte de mobile reports, onde eu consigo fazer o deploy desses relatórios num formato já para mobile, né? Seja ele o tablet ou seja ele o smartphone. Quando eu falo dessa diferenciação, né, entre o mobile e o desktop, ou o mobile e o nosso notebook para trabalhar, basicamente o que eu estou vendo são é, interfaces diferentes, ou são visualizações diferentes para os mesmos dados. Quando eu crio isso dentro aqui do DataZen e eu falo, isso aqui eu vou fazer o deploy lá pro meu mobile, né, pro smartphone. Quando eu faço a publicação do smartphone, a tela do smartphone é diferente da tela que eu tenho no meu laptop. Então eu tenho que trabalhar de uma outra forma em cima da geração desse relatório, né? Então eu não posso simplesmente pegar e gerar o mesmo relatório com o mesmo tamanho de fonte, o mesmo tamanho de gráfico ou coisa nesse sentido para o meu mobile, né, para o meu smartphone e para o meu desktop.
telas diferentes, eu tenho disposições diferentes, eu tenho espaço diferente para trabalhar com isso. Então eu consigo customizar e entregar um relatório muito mais direcionado para o meu mobile do que eu teria em cima do meu ambiente convencional do desktop. E a parte de baixo aqui tem a parte de PageNet Reports, que são os relatórios convencionais do Reporting Services que a gente está acostumado a ver, que são os relatórios padrão, né? Não é nada avançado, não é nada diferente do que está acostumado a ver. E aqui eu tenho uma tela que faz parte do meu Power BI, no caso aqui o Power BI Desktop, onde eu consigo criar esses dashboards ou criar essas visualizações de dados e posso disponibilizar isso daqui depois através da web, fazendo publish desse relatório. Eu crio esse relatório, eu crio essa visualização aí super rica, né? Contendo mapa, contendo gráficos, contendo aqui, por exemplo, um tree map, que é esse tipo de gráfico que está aqui desenhado. Deixa eu só pegar aqui, ó. Desenhado aqui nesse pedaço da minha tela, né? Então, deixa eu pegar aqui, assim, ó. Aqui esse pedaço da tela, onde eu tenho aqui esse tree map, né? Então, eu tenho aqui embaixo o gráfico convencional, eu tenho aqui uma tabela para alguma coisa, um gráfico de área, né? Que o pessoal também conhece como gráfico de pizza. Aí quando tá com esse espaço aberto aqui no meio, o pessoal chama de gráfico de donuts. Aqui eu tenho os meus mapas e por aí vai. Eu posso criar filtros, eu posso ter aqui alguns outros campos para utilizar em cima dessa visualização. E aqui eu tenho as visualizações padrão que já vem disponível com o meu Power BI. Porém, se eu quiser desenvolver uma nova e apresentar para o Power BI e para que ele passe a usar também esse tipo de visualização dentro do meu cenário, eu consigo fazer importação para cá dessa visualização. É alguma coisa muito parecida com o que a gente tem com R, né? Quando a gente define como que a gente vai trabalhar ou como que a gente vai importar um pacote novo do R para dentro do nosso ambiente. Aqui vai ser quase a mesma coisa, né? Eu consigo pegar um pacote que alguém já desenvolveu, alguém já disponibilizou essa visualização nova e eu trago para cá. Então isso fica muito fácil para a gente para poder trabalhar e consumir esses dados, tá ok? Dando seguimento aí, o que a gente sempre fala de novidades do BI, tem um cara chamado Polybase, e o Polybase ele permite com que, através do próprio SQL Server Management Studio, eu faça consultas à base do Hadoop ou à base do Azure Blob Storage. Essa base do Hadoop, no fim das contas, ela é uma base que eu estou consumindo o meu HD Insight, né? E eu consigo fazer joins, né? Eu consigo linkar dado que está vindo dessa minha tabela, que é uma tabela externa, que não necessariamente são dados estruturados, mas que eu preciso estruturar de alguma forma para poder fazer com que esse dado fique disponível para a gente dentro do SQL. E eu posso me relacionar, né? Então, com esse dado que eu tenho na minha base e fazendo um join nele, fazendo uma junção com dados que eu tenho na minha outra base, que seria a base que está no Hadoop, né? Então, para isso, como ele trabalha com o Hadoop, trabalha com o HD Insight, eu preciso ter o Oracle instalado na máquina. E isso quando eu seleciono, né, na parte de instalação do próprio SQL que está aqui, né? Eu defino, quero instalar também a possibilidade do Polybase. O passo seguinte, a partir disso daqui, ele vai rodar os pré-requisitos que você solicitou. E se você não tiver o Java na sua máquina, ele vai falar assim, opa, eu falhei aqui nessa tarefa, eu preciso que você coloque o Java também aqui na máquina. Aí quando você clica ali em Fail, aqui onde está o mouse, né, onde está o ponteiro aqui, ele abre para você os detalhes para você poder ir até o site informado para fazer o download dessa ferramenta e você faz a instalação, roda novamente a validação dos pré-requisitos, ele vai passar, né, ele vai falar, beleza, eu passei nessa questão aqui de ter o Java instalado e a partir daí você consegue utilizar o Polybase, tá ok? A gente vai ter um exemplo disso daqui a pouquinho aqui para vocês entenderem como que ele funciona. O ponto bom disso
é que eu não preciso especificamente é, conhecer de HiveQL, né, da linguagem do Hive, para poder fazer uma consulta em cima da minha base de dados que está vindo do HD Insight. Eu simplesmente vou lá, eu tenho, seja ele no HD Insight ou seja ele no Blob Storage, e eu faço uma consulta através de código TSQL, que é o Transact SQL, né, que é o idioma que a Microsoft criou, baseado no padrão ANSI lá da IBM, e que difere um pouquinho, por exemplo, do Oracle, que é o PLSQL, que difere é, de outros idiomas que derivam todos do ANSI, né? Então eu não preciso basicamente conhecer esses outros idiomas. Eu simplesmente pego o meu TSQL e faço a leitura do que eu preciso ali, seja ele armazenado no Azure Blob Storage ou armazenado no HD Insight lá do Hadoop. Por fim, a última coisa que eu tinha para trazer para vocês hoje aqui, antes da gente entrar nas demos, ou antes da gente começar a trabalhar com esses cenários é, nos nossos exemplos, é falar um pouquinho sobre a linguagem R. O R é uma linguagem de programação foi criada na década de 90 mais ou menos. Ele deriva da linguagem chamada S, né? O pessoal eles expandiram um pouquinho o S, fizeram uma derivação do S e criaram o R, então a partir disso daí. E isso, o R, né, ele é muito utilizado por estatísticos e matemáticos para que eles pudessem fazer as análises dos dados. Então, com R, é possível fazer um consumo de dado de um valor muito grande de registros e processar esses dados. E assim, a visualização disso é muito simples, o processamento de dados é muito simples. Ah, ela teve um boom de popularidade nos últimos anos, principalmente quando o termo data science e o termo big data começaram a ficar mais em evidência, né? Então, quando a gente começa a ouvir pessoas falando assim, eu sou um cientista de dados, eu trabalho com R. É, pode ser que essa pessoa realmente seja um cientista de dados, ela trabalhe com R hoje em dia, mas os estatísticos e matemáticos que já trabalham com linguagem computacional há alguns anos aí, eles já eram esses cientistas de dados, eles já eram esses profissionais que trabalhavam com R aí já há alguns anos. A gente está falando aí de quase é, 30 anos, né? Se a gente for pegar do começo de 90, eu tô com 25 anos, 26 anos aí de linguagem quase, né? Então é um tempo de janela bem bacana. Hoje em dia está muito mais fácil de você mexer com R por causa da facilidade que o RStudio proporciona pra gente. Então toda hora que a gente quer criar alguma coisa nova em cima do R, a gente consegue ter um benefício muito grande usando o R e o RStudio, tá ok? E agora o SQL Server 2016 e o Visual Studio também, né, 2015 já, eles já têm integração nativa com R, eles conseguem ter o interpretador do R dentro e você faz alguma execução, ele pega esse bloco de instrução R que você criou, joga para dentro do interpretador R, não é um interpretador proprietário da Microsoft, o R é um framework open source, né? Você consegue estendê-lo de algumas formas. E então você consegue pegar, fazer essa execução dos seus scripts em R, dos seus códigos em R, e tanto o SQL quanto o Visual Studio te devolve a resposta exatamente igual o RStudio devolveria ou o, o próprio interpretador de código do R, tá? O que vem nativo com o R Framework. Então isso fica muito fácil de você conseguir trabalhar e integrar o seu ambiente, tá ok? Agora o que a gente vai fazer vai seguir para as demos. Eu quero mostrar algumas coisas para vocês, e principalmente com relação ao processamento que a gente tem lá do Hadoop e como que a gente consegue usar o, o, o Polybase e usar o R para poder consumir dados do nosso ambiente, tá? Então, deixa eu ver como que está meu pacote aqui, né? Se ele está executando, ó, ainda está executando. Se a gente tiver aqui no período progress dele, ainda não concluiu, né? Então a gente está executando aqui ainda. Daqui a pouco a gente volta para cá. Vamos então
abrir aqui o SQL Server Management Studio. O que eu estou fazendo aqui, né? Vamos só para vocês entenderem. Eu criei uma, uma conexão que chama, dentro daquele história chamado BI e Big Data Summit, eu criei um container chamado Polybase. Se eu voltar aqui na minha, na minha configuração, olhar os meus storages aqui eu estou dentro do meu Azure, tá? Da minha plataforma de Azure. E eu tenho aqui aquele storage que eu comentei com vocês, né? O BI e Big Data Summit. Se eu olhar os containers que eu tenho disponíveis aqui dentro, eu tenho aquele que eu falei chamado Polybase, que foi onde eu subi um arquivo chamado dadosbrutos.csv, tá? Esse arquivo aqui, ele é exatamente igual aos outros arquivos que a gente está trabalhando, mas o que ele tem de diferente ele é um arquivo CSV, né, separado por vírgula, mas na realidade, se eu não me engano, esse arquivo é um arquivo separado por tab. Então o que eu preciso fazer? Na hora que eu estou criando aqui, né, um código no qual eu vou criar minhas tabelas externas, vou popular essa tabela externa, vou fazer um processo como um todo aqui para poder ler essa minha instrução, sendo que o meu dado está armazenado lá fora, eu preciso trabalhar o input desse dado, não é simplesmente ler um CSV. Eu vou fazer um arquivo separado por tab. Eu poderia ter um arquivo separado por vírgula, um outro separado por pipe, um outro separado por tamanho de registro e por aí vai, tá? É só para vocês terem uma ideia do que a gente está fazendo. Para esse exemplo, eu vou criar uma base de dados chamada Polybase Azure aqui, só para a gente ter isso separado no meu ambiente. A primeira coisa que eu preciso fazer, então, quando eu estou trabalhando com o Polybase, é configurar o meu. Deixa eu dar um zoom aqui, até para não. Para ficar fácil de vocês verem também a tela que a gente está gravando aqui, né? Então, aqui o código aqui, né, eu tenho uma configuração que eu preciso fazer para avisar o SQL Server que ele vai ter uma conectividade com Hadoop. Esse com Hadoop aqui, seja ele usando só o storage lá ou usando de fato um cluster do HD Insight, tá ok? Eu tenho duas parametrizações que eu passo para ele aqui, o código 7 ou o código 6, tá? Quando eu passo o código 7, o que ele faz é utilizar, fazer uma conexão entre o meu SQL Server, que eu estou rodando aqui nesse servidor, e o ambiente para conectar ao Azure Blob Storage. Se eu passo o código 6, ele conecta direto ao Hadoop, tá? Eu vou rodar o 7 aqui e vou executar. Vamos procurar aqui então o Hadoop Connection, aqui, Hadoop Connectivity. O máximo de valor que esse cara receberia é o 7, a configuração dele está o 7 e o valor que está rodando nesse momento aqui é o 7. Então, para mim, beleza, ele já está disponível para poder trabalhar com o meu Azure Blob Storage, tá ok? O terceiro passo, eu preciso criar uma master key, né, uma chave de criptografia. Essa chave aqui não é a chave, como é uma chave master, né, é uma chave coringa aqui para o nosso ambiente. Eu estou criando uma senha qualquer aqui, BI Big Data Summit 2016. Esta senha aqui master não é a senha deste ambiente, desse banco de dados master aqui, tá ok? Não confundam esses dois bancos de dados, não é a mesma coisa, tá? Então vou executar isso aqui. Aí eu preciso criar agora uma credencial para o meu Azure Blob Storage, né? Para eu ir lá buscar aquele meu dado, eu tenho acesso àquele dado. Para isso, eu preciso falar para ele qual que é aquela chave de segurança. Lembra que eu coletei essa chave lá no primeiro momento, quando a gente foi criar o meu upload de arquivo lá no Integration Services? Então, aqui é exatamente aquela mesma chave, tá? Por isso que eu falei para vocês naquela hora. Se eu mudasse, se eu regerasse aquela chave, ele ia quebrar algumas coisas para mim, né? Então, vou executar aqui. Eu tenho aqui o resultado dele, né? Algumas informações sobre esse processo. Agora eu vou criar uma comunicação com dados externos lá para minha storage do Azure. Vou falar que vai ser do tipo Hadoop, né? Que é o tipo específico para esse conector aqui externo. E aqui eu tenho o Polybase,
que é o nome do meu container, tá? Esse Polybase está dentro do meu BI Big Data Summit, que é onde eu tenho aquela storage, e aqui o resto são os nomes de configuração do Windows. E a credencial que eu vou utilizar é essa Azure Storage Credential, que é esse cara aqui, né? Esse objeto que eu estou passando aqui como credencial para esse meu cenário. Eu vou criar, e aqui ele criou para mim essa conexão, tá? Eu preciso agora criar alguns, na verdade, criar um ou alguns tipos de arquivos externos que eu posso trabalhar. No caso, eu estou fazendo só a separação dele aqui por, por tabulação, tá ok? Eu poderia fazer isso aqui por vírgula, poderia fazer aqui por alguns outros objetos, alguns outros caracteres para poder fazer a quebra do meu campo. Então, vou executar esse cara. Eu falei para ele aqui vai ser o campo delimitado por quê? Por esse por esse coringa, né, que é a tabulação aqui, terminando o meu campo, tá ok? E aqui ele fez para mim a criação desse cara. O sétimo passo é criar de fato a tabela que eu vou utilizar. Essa tabela que eu estou utilizando aqui, eu estou chamando de municípios. Eu tenho aqui alguns dados para poder ler aquela informação que está no meu arquivo chamado dadosbrutos.csv, armazenado naquela storage que a gente criou e separado por tab, que é o tipo de arquivo que eu acabei de informar para ele. Isso aqui é justamente para, nesse momento, eu poder criar essa tabela e já popular com os dados daquele meu CSV, tá ok? Então vou executar esse meu cenário. Dentro de alguns instantes aqui ele cria para mim essa tabela interna aqui no SQL e faz a população desse dado que está lá naquele arquivo CSV. Se eu acompanhar essas duas estruturas internas que eu tenho de armazenamento das minhas tabelas, que é a sys.tables e a sys.externaltables, ele mostra para mim exatamente a mesma estrutura dessas duas tabelas, tá? Beleza, já tem aqui então as minhas tabelas que eu preciso trabalhar. Se eu fizer uma busca aqui isso aqui é um código SQL Server normal, né? Um código TSQL. E pela forma como ele está aqui, ele também poderia ser um código PLSQL, enfim. Mas isso aqui é um código SQL Server normal. Se eu fizer um select nesse dado, o que ele vai fazer? Ele vai buscar na minha tabela município, que é uma tabela externa, vai puxar para mim o dado aqui de município e população, no qual a microrregião seja Mogi das Cruzes e a população não seja nula. Então o que ele fez? Trouxe para mim aqui os dados de alguns dados dessa região aqui de Mogi das Cruzes, tá ok? Então isso aqui trouxe para mim esse benefício, né? Eu pude acessar o dado através do SQL Server, o dado lá que eu tenho do meu ambiente, tá ok? Que está no Azure Blob Storage. Vamos verificar se já terminou o meu pacote. Ó, beleza. Aqui, ó. Ele terminou de criar para mim o meu cluster. Agora ele está no processo aqui de execução da criação da tabela em cima do meu ambiente. Vamos ver se ele vai passar aqui ou se essa tabela já existe no meu banco. Na verdade, criando o banco, né, não criando a tabela. Então aqui ele vai demorar alguns instantes para fazer a criação do meu código do Create Database lá no Hive, para criar em cima daquele cluster que a gente criou, né, o cluster que foi desenvolvido, para poder popular a minha instrução. Eu vou voltar para cá só para a gente continuar. Opa! Tivemos um problema aqui, vamos ver. Tá. Daqui a pouco a gente vê qual que é o problema daqui. Também não quero estourar muito tempo. Mas enfim, o processo daquele criaria, ele faz todo o processo e eu poderia fazer o download do arquivo aqui, tá? Opa, deixa eu só voltar aqui pro meu R, que eu queria mostrar para vocês o processo. No fim das contas aqui, ele faz o download do arquivo que estaria na pasta. Eu tenho aqui uma outra pasta já com esse dado calculado, né, com esse dado já retornado, que eu fiz os testes algumas outras vezes, que no fim das contas é esse cara aqui, ó, std_out, né, que é o fim das contas que ele teria lá o processamento dentro do Hive e faria o ambiente para mim.
que eu vou fazer aqui vai ser acessar minha pasta temp. Eu vou puxar esse cara aqui para dentro, como se ele tivesse feito o arquivo, né? Então ele está aqui o stdout, que seria exatamente esse resultado aqui, passando para cá, né? Só que aí o arquivo seria naquela tarefa do meu próprio Integration Services. Se eu pegar esse arquivo para ler, que está aqui, naquela pasta, né, c temp ssis baixado, e o nome do arquivo que eu tenho aqui, o que ele vai fazer para mim é trabalhar com esse código aqui no R. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Acho que agora dá para ver melhor. Basicamente o que eu tenho aqui de código em cima desse cenário é install.packages rcolor brewer, que é a instalação de um pacote em cima do R que possui várias formas de visualização de cores diferentes. Ele fica um pouco melhor para a gente colocar esse cara aqui do que usar as cores padrão do R, né? As cores padrão do R elas não são tão bonitinhas de ver. Aí depois que a gente faz a instalação do pacote, eu preciso fazer o carregamento desse pacote para dentro do meu cenário, né? Então a partir desse comando library eu faço o carregamento dele. Nesse momento eu vou falar para ele pegar esse brewer.pol, que é onde eu tenho a minha paleta de cores. Eu quero pegar 10 cores da paleta chamada Period. Então eu vou executar esse cara. Ele cria para mim aqui, como eu pedi para ele apresentar 10 posições para mim, ele cria para mim um vetor com 10 posições com o hexadecimal das cores. Se eu executar só o cores aqui para a gente ver esse hexadecimal, aqui eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e aqui embaixo 10 cores em hexadecimal, tá ok? Esse códigozinho aqui em setwd, ele seta para mim qual que é o work directory que a gente está trabalhando, né, que é o local de trabalho. Aqui o file que eu estou buscando é o arquivo que eu quero ler desse meu cenário. Aí eu faço aqui uma leitura de um arquivo CSV, né, buscando o arquivo, né, que é o file, que é esse cara que é stdout aqui, separado por tabulação, e falando que ele não vai ter um cabeçalho. Eu faço essa leitura aqui e atribuo, né, dentro da variável chamada cidades. Quando eu faço essa leitura, ele vai ler aquele arquivo para mim e criou para mim aqui o que a gente chama de data frame, que ele possui aqui 8 observações de 2 variáveis, que é exatamente o arquivo que está baixado. Se eu olhar esse cenário aqui, ele traz para mim o nome aqui da cidade, né? Seria a cidade daquela micro-região de Mogi das Cruzes, e aqui a população daquela cidade, tá ok? Vou adicionar os nomes para essa minha coluna. Então esse código aqui de call names, ele é uma função que recebe um data frame e ele vai atribuir nomes às colunas dentro desse data frame. E ele está recebendo aqui um vetor de 2 posições, seria cidade e população. Quando eu faço essa inserção e volto aqui, né, para olhar as cidades, ele não é mais V1 e V2, né, que é a variável 1 e a variável 2. Ele já passa a cidade e a população do que a gente está observando. E aqui eu crio um código de pie, né, que é um código daquele gráfico de pizza. O que ele fala? Pie, cidades, população. Por que eu estou colocando cidades, população? Que seria a variável, né, seria a coluna população do meu objeto cidades, né, do meu data frame cidades, com o main, que seria o título desse meu gráfico, ok? E eu tendo aqui os labels, que seria qual que é a informação que está sendo plotada para cada um desses gráficos, né, para cada uma daquelas áreas. O labelzinho mesmo, né, uma tagzinha, um rótulo para aquele cenário. E a função paste aqui, o que ela faz é justamente fazer uma concatenação dos valores. Então eu faço uma concatenação de cidades, né, que é o data frame, o nome da cidade, um tracinho e cidade e população. Isso aqui traz para mim
Se eu olhar, executar só esse pedaço aqui, traz, ó, Biritiba Mirim, 28573, Ferraz de Vasconcelos, 168, opa, 168290, Guararema, 25861 e por aí vai. E o call, que é o parâmetro que esse método pai recebe, que é o parâmetro para colocar as cores. Quando eu passo o call e falo que aquele array de cores que a gente definiu lá em cima, aquele vetor de cores que a gente definiu lá em cima, ele vai imprimir para mim essas cores aqui. Então, se eu executo esse meu código em R, ele tem aqui a população na região de Mogi das Cruzes, que é o título desse meu gráfico, e cada um daqueles labels que a gente definiu aqui através dessa função. Se eu dou um zoom aqui, ele traz para mim facilmente o nome dessas minhas o nome da cidade com a população que eu tenho aqui dentro, né? Se eu quisesse fazer uma brincadeirinha mais aqui, seria, por exemplo, a cidade, tracinho, população, 2 pontos, e poder executar de novo, ele traria para mim agora essa mudança. Então seria Itacoaxetuba, população tal, Guararema, população tal, e por aí vai, né? E aqui a minha saudosa Poá, com 106.033 habitantes. Legal. Isso que eu estou mostrando, eu estou dentro do RStudio, tá? Eu poderia fazer exatamente a mesma coisa utilizando aqui o SQL Server para trabalhar em cima dessa minha tarefa. Porém, com alguns problemas que a gente está tendo, o SQL 16 ele vai ser lançado agora provavelmente em abril, né? E a minha máquina, por algum motivo, parou de executar os códigos em R desde hoje à tarde. Então eu já não estou conseguindo mais executar o código em R, apesar de ter a configuração certinho para eles aqui para fazer isso funcionar. Mas basicamente, o que a gente tem que fazer? Eu tenho o spconfigure falando para ele que vai executar scripts externos com o valor 1 e manda reconfigurar. Se eu pegar aqui e executar esse cara, o external scripts enable aqui, né, para executar scripts externos, ele já está rodando para mim. Está tendo aqui o valor máximo seria entre 0 e 1, né, o mínimo 0 e o máximo 1. O config value já está 1 e o run value já está 1. Então eu já tenho a configuração habilitada. E quando eu mando ele rodar essa execução externa aqui com a linguagem R e tendo um script para cá, é exatamente o script que eu usei para postar um negócio no meu blog sobre essa criação do R dentro do SQL Server, né? Então, aqui eu coloquei exatamente o mesmo código e ele não está mais funcionando. Isso porque eu estou usando uma versão de teste, uma versão de avaliação do SQL, não final ainda, né? A gente está usando uma versão de teste de um produto que ainda não está finalizado. O SQL 2016 vai ser lançado somente daqui a um mês e pouco, 2 meses, tá? Então isso acabou não funcionando aqui. Mas se eu tivesse executado de forma correta esse meu script, né? O que aconteceria aqui? Eu estou pegando aqui para vocês darem uma olhada com detalhes como que funcionam essas coisas dentro do SQL, tá? Eu vou pegar aqui o SQL Server R Services. Aqui. Esse primeiro blog post que eu coloquei aqui, lendo Azure Blob Storage através do SQL Server 2016, é justamente para fazer a configuração daquele Polybase, tá? Que eu acabei de mostrar para vocês funcionando com a exigência do Java Runtime 7 e por aí vai. E aqui tem toda a configuração e detalhes de como você consegue gerar fazer a replicação dessa explicação que está aqui no post para você fazer a execução na sua casa ou no seu ambiente. E aqui um outro chamado Introdução ao SQL Server R Services 2016, no qual eu explico como que ele funciona dentro aqui das novidades do SQL 16 para a parte de BI e Data Analysis, quais são as ferramentas você precisa baixar e instalar no seu servidor, a configuração aqui do external script, como você faz, a configuração da própria ferramenta para trabalhar com isso, né, do Revo Scale R.
e aqui embaixo como que ele executa, o final dele aqui, execução. E esse aqui seria o resultado que ele teria lá no ctemp a partir desse código que eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada. E é exatamente o código que está na minha execução, tá? Esse código aqui é só para vocês verem a criação do R dentro do SQL Server 2016. Porém, para mim parou de funcionar aqui por sei lá, algumas coisas divinas que acontecem na máquina. Mas enfim. Bom, voltando aqui para os slides, eu não vou nem tentar arrumar aquele problema lá que deu no meu pacote, porque já faltam só 5 minutinhos para a gente terminar. Então eu não quero também estourar o tempo daqui. Então só para a gente finalizar o que a gente teve aqui de alteração de apresentação, né? Eu comentei com vocês a primeira coisa que é a parte do Integration Services, no qual eu criei a minha tarefa de subir arquivo para o Azure Blob Storage, criar meu cluster, aí eu teria a criação em Hive de todos aqueles meus objetos, né? Criação do banco em Hive, criação da tabela, criação, na verdade, a população da tabela, a leitura dos dados, seriam essas 4 atividades que eu tinha em Hive. Na sequência delas eu teria a exclusão do meu pacote, a exclusão do meu cluster HD Insight e o download do stdout, né, que foi processado pelo HD Insight. A segunda coisa que a gente mostrou, sendo daquela que está na nossa agenda, foi a parte da gente olhar o Reporting Services e ver tanto o DataZen quanto o Power BI funcionando para esse cenário, né? Então, aqueles relatórios super ricos que a gente pode trabalhar. Eu tenho também o terceiro item que a gente apresentou foi a parte do Polybase, onde eu consigo olhar para o meu cenário e através do SQL Server 2016 eu posso ler informação que está dentro do meu Azure Blob Storage ou então do meu HD Insight, seja qualquer uma das outras possibilidades. E a quarta atividade seria apresentar o R dentro do SQL 16. Eu mostrei um código rápido ali de R que poderia executar dentro do SQL, que se você seguir aquela configuração que está no blog, ele funciona perfeitamente, ok? Bom, com isso eu encerro a apresentação. Está quase batendo já 1 hora de apresentação, né, que é o tempo que foi combinado com a gente para a gente seguir. Eu de novo deixo meus dados aqui para vocês, caso queiram entrar em contato, ou aí tem o endereço no meu blog. Lá tem bastante informação sobre SQL Server desde a versão 2008, 2008 R2. Aí quando chegou o Azure, a gente falou um pouco sobre o SQL em cima do Azure. Depois a gente falou do SQL Server 2012, falou do SQL Server 2014 e agora estamos colocando algumas coisas do SQL Server 2016. Não só disso, mas também da parte de Azure Machine Learning, da parte de R, tem algumas coisas também já postado lá, algumas coisas de Data Science. Então tem bastante coisinha ali relacionado à plataforma de dados como um todo. Então caso vocês queiram olhar isso daí dentro conhecer um pouquinho mais sobre a plataforma de dados da Microsoft, fique à vontade para dar uma olhada nesses cenários de coisas que eu explico ali dentro do blog, tá ok? Bom, obrigado, fique à vontade para mandar perguntas aí dentro do portal do BI e Big Data Summit, e espero que vocês tenham gostado do evento. A apresentação foi para vocês aí de 1 hora, espero que vocês tenham curtido essas novidades do SQL Server, que vai ser publicado aí provavelmente daqui a um mês e pouquinho, tá ok? Pessoal, obrigado, tenham todos aí uma ótima semana, uma ótima continuação do evento. Obrigado.